A paz do Senhor a todos os irmãos. Eu convido a todos a se colocarem em pé. Vamos iniciar este culto de louvor e adoração ao nosso Deus. Convido a orquestra também para iniciarmos nosso culto. Cantaremos juntamente com a orquestra o hino 144 do HBJ, Fonte Divina. Enquanto a orquestra se prepara, nós aqui faremos uma oração. Em nome de Jesus, iniciamos este culto cantando o hino Fonte Divina. Romanos capítulo 5, a palavra do nosso Deus diz assim: tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus, pelo nosso Senhor Jesus Cristo, por meio de quem obtivemos acesso pela fé a esta graça, na qual estamos firmes. Assim nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Não só isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, porque sabemos que a tribulação produz perseverança. A perseverança é um caráter aprovado, esperança. Essa esperança não nos decepciona, porque o amor de Deus foi derramado no nosso coração por meio do Espírito Santo que Ele nos deu.
Diante dessa palavra, vamos todos de joelhos dobrados orarmos ao Senhor em favor deste culto. Mais uma vez eu cumprimento a todos com a paz do Senhor Jesus. Sejam todos bem-vindos a mais um culto de louvor e adoração no nome do nosso Deus. Vamos aproveitar este momento único, que cada momento diante de nosso Deus é único, para adorá-lo e engrandecer. Nós temos os nossos lares, eu acredito que todos aqui com os corações gratos a Deus por tudo que Ele tem feito por nós. Então vamos aproveitar este momento juntos aqui, para adorar e agradecer o Teu nome, porque Ele é santo e digno de todo louvor. Neste momento eu passo a oportunidade para a Tainara, que continuará conduzindo os louvores desta noite. Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. Gostaria de convidar o grupo a vir à frente também e os irmãos a se colocarem em pé. Vamos apresentar esse primeiro louvor, gratos e agradecidos a Deus pela oportunidade de mais uma vez estarmos na casa dele.
agora está com o MCA.
continua aqui na frente. Os irmãos se colocarem em pé, a diaconisa Jéssica vai estar apresentando a oração para valer as ofertas. Cumprimentos aqueles que Pai, Senhor. Oremos. Senhor Deus, Pai que habita nas alturas dos céus, nós estamos agradecidos, Senhor, por estarmos na Tua casa para adorar e louvar o Teu santo nome, Senhor Jesus. Que o Senhor continue abençoando as nossas vidas e que o Senhor abençoe, Senhor Jesus, a cada um que estará ofertando esta noite, Pai. Que o Senhor abençoe as nossas ofertas e que essas ofertas, Senhor Jesus, que nós iremos entregar, que seja de coração, meu Pai. E que essas ofertas possam ser, Pai, para a Tua grande obra, Pai, em nome de Jesus. Nós te agradecemos, Senhor Jesus, porque o Senhor é bom e a Tua misericórdia dura para sempre, Pai. Em nome de Jesus. Amém.
milagres e de curas. E um deles é da mulher do fluxo de sangue, onde ela, sabendo que a glória do Senhor era tanta, que se ao menos ela tocasse em suas vestes, ela sabia que ela poderia ser curada. E assim aconteceu. Em Marcos 5, do 27 ao 34 diz: ela havia escutado falar de Jesus, então entrou no meio da multidão e, chegando atrás dele, tocou na sua capa, pois pensava assim: se eu ao menos tocar na capa dele, ficarei curada. Logo o sangue parou de escorrer e ela teve certeza de que estava curada. No mesmo instante, Jesus sentiu que havia saído dele poder. Então virou-se no meio da multidão e perguntou: quem tocou na minha capa? E os discípulos responderam: Senhor, está vendo como essa gente está o apertando de todos os lados e ainda pergunta isso? Mas Jesus ficou olhando em volta para ver quem tinha feito aquilo. E então a mulher, sabendo o que lhe havia acontecido, atirou-se aos pés dele, tremendo de medo, e contou tudo. E Jesus disse: minha filha, você sarou porque teve fé. Vá em paz, você está livre de todo o sofrimento. Essa mulher havia gastado tudo o que ela tinha, e a sua única esperança era em Jesus. E ela teve fé e confiança no Senhor. E onde nós estamos depositando a nossa confiança? Onde nós estamos depositando a nossa fé? E o Senhor nos diz dia após dia: não temas, crê somente. Não importa o que você esteja passando, seja dor, sofrimento, precisando de uma cura, não importa. Apenas creia, confia e clame ao Senhor, que Ele tudo fará. Que você possa louvar esse louvor com o coração aberto, entregando e confiando no Senhor. Me leva a ser
poderoso Cristo, nós estamos aqui, ó Pai, para te adorar, para declarar que precisamos do Senhor, para declarar, ó Pai, que nós não somos nada se a Tua mão de poder não estiver nas nossas vidas. Todos nós carecemos da Sua misericórdia, ó Pai, e eu te peço que o Senhor venha aceitar, ó Pai, a nossa adoração. Venha, ó Pai, se faça presente neste ambiente, se faça presente nestas vidas, nas nossas vidas. Meu Pai, responda aos nossos corações. Todos nós aqui temos lutas, todos nós aqui temos angústias, temos as nossas batalhas, e nós precisamos do Senhor. Tenha misericórdia de nós. Nós te pedimos, ó Deus Todo-Poderoso, em nome do Senhor, Filho de Jesus. Amém. Os irmãos podem se sentar. A paz do Senhor, irmãos. Amém. Graças a Deus, mais um culto, mais um momento em que Deus nos permite nos reunirmos para adorá-lo, para declarar e falar sobre a santidade dele. Mas antes de começar a mensagem em si, eu queria fazer um comunicado aos irmãos de um desafio que a gente vai fazer. Nós aqui da Igreja Central conseguimos aí, temos uma doação de 5 inscrições para o Congresso do Ministério Jovem. Todos, acho que a maioria dos irmãos sabe, vai ter em agosto um Ministério Jovem Nacional, vai fazer um encontro, né, com os jovens, e nós temos 5 inscrições. E como a gente vai distribuir para os irmãos essas 5 inscrições? E aí a gente pensou, a gente vai fazer uma prova, uma provinha, um livro da Bíblia, tipo um Enem cristão. A gente vai soltar um edital, né? O prêmio é a inscrição. Você só vai ter que se preocupar com o transporte. Você não vai ter mais os 2 custos, vai ter só um. E a inscrição, eu te garanto, às vezes você, se conseguir um ônibus da região, se tiver alguma vaguinha sobrando, que alguém desistir, se conseguir encaixar ali, fica a parte mais fácil para quem ficar aí bem colocado. O livro vai ser um livro de Atos, já que o tema do congresso é sobre conhecimento, experiência, então ali, o livro de Atos tem muito sobre isso, sobre esse conhecimento e experiência com Deus. E se o irmão também não quiser ir para a convenção e quiser fazer a provinha, pode fazer, tá? Testar seus conhecimentos. A inscrição para a prova vai ser gratuita, mas a gente vai mandar depois os dados certinhos aí, montar um mini edital, tá? Então, os 5 primeiros colocados nessa prova terão direito à inscrição da Convenção Nacional dos Jovens, certo? Então, desafio lançado, depois a gente manda a data, tudo certinho, com o edital, com tudo que a gente vai precisar de informação para vocês. Pois bem, para a mensagem de hoje, meus irmãos, eu queria trazer uma reflexão dentro do livro de Apocalipse, com o tema Uma Grande Verdade do Apocalipse. E para a leitura inicial, eu queria que os irmãos acompanhassem nas suas Bíblias, e se possível, quiser deixar a Bíblia aberta já no livro de Apocalipse. A gente vai lá inicialmente em Apocalipse 1, no versículo 4 até o 6. João, as 7 igrejas que estão na Ásia, graça e paz seja convosco, da parte daquele que é, que era e que há de vir, da parte dos 7 Espíritos que estão diante do trono, e da parte de Jesus Cristo, que é a fiel testemunha, o primogênito dos mortos e o príncipe dos reis da terra, aquele que nos ama e com o seu sangue nos lavou dos nossos pecados,
constituindo-nos reis e sacerdotes para Deus e seu Pai. A Ele glória e poder para todos sempre. Amém. Irmão, uma grande verdade que eu queria trazer aqui, que eu vejo dentro do livro de Apocalipse, é sobre Jesus. Não sei se você em algum momento da sua vida teve medo do livro do Apocalipse. Algum momento da sua vida você leu algum trecho do Apocalipse e ficou com medo, falou assim: o que será que vai acontecer? O que esse monte de negócio que está aparecendo aqui, está saindo da água, está saindo da terra, está vindo? E às vezes a gente fica com medo, principalmente as crianças, às vezes, né, ficam perguntando para a gente sobre Apocalipse. Mas eu não quero entrar muito nessas discussões de interpretação, mas de coisas que estão claras e óbvias dentro do livro de Apocalipse, que é sobre Cristo, sobre quem é Cristo, sobre a autoridade de Jesus, sobre a santidade de Cristo, sobre quem Ele é para a humanidade, sobre o que Cristo representa para mim e para você, o que Jesus representa na minha e na sua vida e na história da humanidade em si. Nós temos muitos acontecimentos e fatos e uma trajetória dentro do livro do Apocalipse, mas é muito interessante ver como o próprio céu, como os próprios seres celestiais apresentam Jesus para João, como eles mostram para João quem é Jesus. Não é João que está imaginando, João está tendo uma apresentação, ele está caminhando e tem ali uma apresentação para ele. Os céus estão apresentando para João quem é Cristo. E aqui nessa introdução das cartas, ele já vem falando assim: olha, escreve aí para as igrejas, da parte de Jesus Cristo, que é a fiel testemunha, o primogênito dos mortos e o príncipe dos reis da terra. Meu irmão, a fiel testemunha, Cristo foi fiel em tudo. Cristo foi fiel em tudo, do início ao fim. Nós vamos lá em Filipenses, projeta para nós, Sofia, por favor, Filipenses 2, versículos 6 até o 11, 2 do 6 ao 11, sobre a fidelidade de Cristo, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas fez a si mesmo de nenhuma reputação, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Por isso também Deus o exaltou soberanamente, e lhe deu um nome que é sobre todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus e na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Esse é o nosso Cristo, a fiel testemunha, que foi fiel em todo o seu propósito. Sendo Deus, se humilhou, se fez homem e se entregou, sendo fiel até o fim. A gente até discutiu uma lição, essas semanas que passaram, sobre o cálice amargo que Cristo teve que provar. Acho que o Luciano estava passando essa lição aqui. Cristo não abriu mão da sua fidelidade, mesmo diante de um cálice tão amargo. Meu irmão, e o cálice que Cristo chegou a pedir para o Pai dele, falando: se possível, afasta de mim esse cálice, não era a cruz, não era um pontapé romano, não era um tapa no rosto, não era aquela cruz, porque
fosse isso, teve outros irmãos que depois de Cristo foram para a cruz também. Então não é a cruz que torna Cristo diferente de todos. Mas o que tinha nesse cálice? Não é só a cruz fazia parte de um propósito de Deus. Mas o cálice amargo é Cristo tomar a ira de Deus sobre ele. A ira que era para vir sobre mim e sobre você, Cristo fala assim: não, este cálice eu vou tomar. Isso é para mim. É isso que dava angústia em Cristo. Provar a ira de Deus, provar a separação total de Deus. Um ser que foi criado nos céus, em um determinado momento da sua vida, ele vai se sentir isolado do que é santo. O ser que é santo vai se sentir imundo. O ser que é santo vai se colocar no meu lugar e provar uma parte de Deus. Glória a Deus. Isso é ser fiel. Cristo, a nossa fiel testemunha, o primogênito dos mortos. Cristo não foi o primeiro a ressuscitar. Ele já ressuscitou outras pessoas. Mas o único que tem poder de se ressuscitar, dele, por ele mesmo, vencer a morte, só ele. Todos os outros ressuscitaram pelo poder de Cristo. Mas a morte não tem poder sobre Cristo. Ele tem poder sobre tudo. O príncipe dos reis da terra, meu irmão, é o governante principal de tudo. Todo mundo presta conta para Deus. Todo joelho vai se dobrar diante do príncipe dos reis da terra. Cristo, ele é definido nos céus por essa santidade. Cristo é definido por essa grandiosidade e é apresentado a João desta forma. Nós vamos ver como os céus reagem. Como os céus reagem diante de Cristo, diante dessa apresentação. Se a gente for lá no versículo 7, diz assim: eis que ele vem com as nuvens, e todo olho verá, até mesmo aqueles que o transpassaram. Todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Meu irmão, o poder de Cristo vai ser visto por Pilatos, por fariseus, por soldados romanos. Todo mundo vai ver. E vai ver a glória dele vindo agora, não como um homem que poderia ser furado, que poderia ser torturado, mas agora vai ser visto de uma forma diferente. Ele vai vir como um governante real, aquele que tem na sua coxa escrito Rei dos Reis, o que saiu para vencer e venceu. E é este Cristo que todos os olhos verão. Versículo 17, 18. Quando vi, eu caí aos seus pés como morto, e ele pôs sobre mim a sua mão direita. Não temas, eu sou o primeiro e o derradeiro. Eu que vive, estive morto, mas agora eu estou vivo para todo sempre. Eu tenho as chaves da morte e do inferno nas minhas mãos. Meu irmão, João, diante de Cristo, dessa santidade, desse ser grandioso, ele agora não tem mais coragem de encostar a sua cabeça no peito de Cristo. A reação de João é cair, é se prostrar. A adoração primeira que João presta, meu irmão, não é ficar pulando na frente de Cristo, é se prostrar diante de um Deus santo, de um Deus grandioso, de um Deus magnífico, que tem as chaves do inferno, que tem o comando sobre tudo nas suas mãos. E João se prostra.
E ele vai mostrando para nós como que é uma adoração real e sincera diante de um Deus como Cristo. Apocalipse 4. Temos as cartas aqui em Apocalipse, e nós vemos Apocalipse 4, do verso 8 ao 11. E os 4 seres viventes tinham cada um 6 asas, cobertas de olhos, em volta e por baixo. Meu irmão, a gente às vezes para aqui e começa a imaginar esses 4 seres viventes. Mas aqui o importante não são esses 4 seres viventes. É o que esses seres estão fazendo. O que esses seres celestiais estão fazendo aqui. Eles não se cansam nem de dia e nem de noite, dizendo: Santo, 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 Santo é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, que era, o que é e o que há de vir. Irmão, a adoração não cessa. Não cessa. Nos céus a adoração não para. E não é uma adoração qualquer, é uma adoração sincera, de se prostrar e de reconhecer quem Deus é. E quando os seres viventes davam glória, honra e ações de graça ao que estava sentado no trono e ao que vive para todo sempre, os 24 anciãos se prostravam diante do que estava sentado no trono e adoravam ao que vive para todo sempre, e lançavam as suas coroas diante do trono, dizendo: digno é o Senhor de receber glória, honra, poder, porque tu criaste todas as coisas, e por tua vontade são e foram criadas. Não interessa o ser que está no céu, o que interessa é o que ele está fazendo. Eles estão se prostrando diante de Cristo. Eles estão se prostrando diante de Deus, adorando, entregando as suas vidas, reconhecendo a autoridade de Cristo, meu irmão. Reconhecer a autoridade de Cristo é crucial para uma vida de uma adoração sincera. Reconhecer que Cristo é, quem Ele é essencial para uma adoração sincera. Meu irmão, nós vamos no capítulo 5 e vem ali um livro escrito, e ali neste livro está relatado, podemos resumir como uma história da humanidade. E é um momento de angústia de João, porque tem uma pergunta e fala assim: quem vai ser digno de abrir esse livro? E aí no versículo 4, João fala assim: e eu chorava muito, porque ninguém foi achado digno de abrir o livro, e nem de ler, e nem de olhar para ele. E ele chorando, meu irmão, e vem novamente os seres celestiais apresentar sobre Cristo. No versículo 5, disse um dos anciãos: não chore, aqui está o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, que venceu para abrir o livro e desatar os 7 selos. A história da humanidade só tem um ser que é digno de controlar. Só tem um ser que é digno de cuidar da história da humanidade, que pode abrir isso e pode cuidar de tudo isso. Então eu olhei, e eis que no meio dos anciãos estava o cordeiro, que estava com a aparência de que tinha sido morto. Ele tinha os 7 chifres e 7 olhos, que são 7 Espíritos de Deus enviados por toda a terra. E ele veio e tomou o livro da mão direita que estava sentado no trono. Meu irmão, a gente às vezes esquece do que é um ser digno como Cristo. E às vezes eu olho para a minha vida e dá vergonha
de ver quão indigno eu sou diante da dignidade de Cristo, e mesmo assim, Ele fala assim: olha, eu te quero, eu te resgato, mesmo sendo tão pequeno. Cristo, diante da sua grandiosidade, Ele demonstra e derrama esse amor. E isso é algo que às vezes eu esqueço. O tamanho da grandiosidade de Cristo, do ser gigante e poderoso que Ele é, o único ser digno de controlar a história da humanidade. E aí nós temos vários acontecimentos aqui no livro de Apocalipse. Vem os selos, trombetas, e às vezes essas histórias, todos esses acontecimentos, é o que pode gerar algum temor em nós. Às vezes esses acontecimentos são situações que falam assim: meu Deus, como será isso? Como vai ser? E aí vem Apocalipse 10, o versículo 5 e 6, que falava assim: eu vi um anjo que tinha um pé sobre o mar, um pé sobre a terra, e levantou a mão para o céu e jurou por aquele que vive para todo sempre, o qual criou o céu, a terra, o mar, as coisas que nele há, que não haveria mais demora. Independente dos acontecimentos, o ser que criou os céus, a terra, o mar e as coisas que nele há, continua reinando. O ser que criou o céu, a terra e o mar continua no controle. Tudo ainda está nas mãos de Cristo. Apocalipse 11, no versículo 15 até o 17. E o sétimo anjo tocou a trombeta, e houve no céu grandes vozes que diziam: os reinos do mundo tornaram-se do nosso Senhor e do seu Cristo, e Ele reinará para sempre. A história da humanidade começou em Cristo e vai acabar com Ele. Ninguém vai controlar a humanidade. A história da minha vida e da sua vida está nas mãos de Cristo. Só Ele que tem poder, só Ele que é digno, se você assim quiser, se você assim deixar. Versículo 16: e os 24 anciãos que estavam assentados no trono diante de Deus, prostraram-se com o rosto em terra e o adoraram. Meu irmão, está tudo acontecendo, mas a adoração está ocorrendo. Está aparecendo um monte de coisa, os homens desejando morrer, mas a adoração está acontecendo. A adoração não cessa, a adoração não se para, a adoração não tem hora marcada. Eu não posso deixar para adorar todos os domingos das 19h30 até umas 21h, sábado das 9 até meio-dia e quarta-feira. A adoração não cessa, a adoração não tem hora marcada, a adoração não tem como você determinar, não tem como limitar o trabalho do Espírito Santo. A partir do momento que você se entrega na adoração, ela não cessa.
A todo momento você pode adorar e deve adorar. E às vezes as coisas parecem que não estão dando certo. Parece que está dando uma coisinha errada aqui, outra ali, não saiu do jeito que eu imaginei. E uma das primeiras coisas que a gente esquece é continuar adorando. Parece que, assim, olha, estou muito ocupado, tenho que cortar algumas coisas aqui da minha vida, organizar minha agenda, e uma das primeiras coisas que eu vou cortar é a adoração. Meu irmão, a adoração não se para. Não se para. Não tem situação que possa parar uma adoração. E aí vem mais acontecimentos, vem mulher, vem dragão, vem monstros, vem a besta, vem tudo aqui acontecendo, o medo bate ali em algumas pessoas, e ele vem lá no Apocalipse capítulo 14, versículos 6 e 7. E eu vi outro anjo voar pelo meio do céu com o evangelho eterno para proclamar aos que habitam sobre a terra e a toda nação, tribo, língua e povo. E ele dizia em alta voz: temei a Deus e dai-lhe glória, porque é chegada a hora do juízo, e adorai aquele que fez o céu, a terra, o mar e a fonte das águas. Temor a Deus. Temor a Deus. Provérbios 9:10. Provérbios 9:10. O temor do Senhor é o princípio de toda a sabedoria, e o conhecimento do santo, a prudência. Nós precisamos temer o Senhor e conhecer sobre a sua santidade. E o anjo dizia lá: temei a Deus e dai-lhe glória. Adore. Adoração contínua. Adore aquele que fez os céus e a terra. Meu irmão, acho que uma das coisas que a gente pode se acostumar, isso é perigoso para a minha vida, é se acostumar com aquilo que é santo e achar que a gente pode chegar num momento e misturar o que é profano com o santo. E Deus não se mistura. A adoração para Deus é exclusiva. A adoração a Deus é dedicada. E às vezes a gente acostuma, com o passar do tempo, do que é cantar um louvor a Deus, do que é ajoelhar os nossos joelhos aqui na igreja, do que é levantar a sua mão quando está cantando uma música, ou quando estamos aqui escutando uma mensagem. Às vezes a gente pode acostumar com o temor do Senhor e deixar de temê-lo, deixar de temer a sua santidade, e não tratar o que é santo como ele deve ser tratado. E isso pode acontecer em todas as áreas da minha vida, da sua vida. O tratamento daquilo que é santo tem que ser diferente. A entrega para Cristo tem que ser diferente. A adoração é diferente. Nós não podemos misturar. E não podemos nos acostumar e entrar na turma do nada a ver. Tudo isso não tem nada a ver. Porque tem tudo a ver. Deus sempre foi santo e nunca vai se misturar com aquilo que é profano, com aquilo que não é do agrado dele. Aquilo que ele pede de dedicação na adoração é algo de sinceridade,
versículo 15, 3 e 4. E eles cantavam o cântico de Moisés, o servo de Deus, o cântico do Cordeiro, dizendo: grandes e maravilhosas são as tuas obras, Senhor Deus Todo-Poderoso. Justos e verdadeiros são os teus caminhos, ó Rei das Nações. Quem não te temerá, ó Senhor, e não magnificará o teu nome? Porque só tu és santo. Por isso, todas as nações virão e adorarão diante de ti, porque os teus juízos são manifestos. No final da história da humanidade, o que vai restar é adoração. O que vai restar para nós é adoração. Versículo 19: depois de todos os acontecimentos, então, capítulo 19, versículo 4 e 6. Então os 24 anciãos e os 4 seres viventes prostraram-se e adoraram a Deus, que está sentado no trono, dizendo: amém e aleluia. E saiu uma voz do trono que dizia: louvai o nosso Deus, vós todos os seus servos, vós que o temeis, tanto pequenos quanto grandes. A adoração está presente. Não interessa o acontecimento, não interessa o que a humanidade passa ou vai passar, não interessa o presidente que assume, o governador, o prefeito. A nossa preocupação tem que ser em manter a nossa adoração, aquele que é santo, aquele que é digno de conduzir a história da humanidade nas suas mãos. Uma vez eu ouvi uma história de um garotinho que estava lendo gibi. Alguém lembra do que é gibi? A galera que nasceu depois de 2000, não vou nem explicar para vocês, né? Tem alguns que sabem. E esse garoto estava lendo a história de um super-herói que ele gostava muito. Só que naquele gibi, da hora que ele começou a ler, até onde ele estava lendo ali no final, ali na metade do gibi, o herói só estava apanhando e o vilão ganhando. E aquele garoto, ele ficou muito preocupado. Ele deu uma pausa, marcou a página que ele estava, foi lá no final do gibi, deu uma lida, aí voltou sorrindo e falou assim: rapaz, se você soubesse o que eu sei, você não estava rindo desse jeito. O jogo vai virar. E é mais ou menos assim. Se a gente ler Apocalipse 20, versículo 9, que fala sobre uma batalha gigante dos inimigos de Deus com o próprio Cristo, e fala assim: olha, e eles subiram da largura da terra e cercaram o arraial dos santos e a cidade amada, mas desceu o fogo do céu e os devorou. Nós sabemos o final. Nós sabemos como vai ser o final. Nós sabemos quem ganha no final. Nós sabemos quem vai reinar no final de tudo. Por mais loucas que estejam as coisas desse mundo, nós sabemos como vai acabar. Vai acabar com Cristo voltando, reestabelecendo o seu reino eterno, ressuscitando os que estavam mortos, transformando os que estiverem vivos, e falando assim: agora acabou, eu governo para sempre. E é assim que vai acabar. E aí, meu irmão, nós vamos no Apocalipse 21, versículo 3, 21 no versículo 3, que fala assim: então eu ouvi uma forte voz procedente do trono, que dizia: eis o tabernáculo de Deus com os homens, pois com eles habitará, e eles serão seu povo, e o próprio Deus estará com eles, e será o seu Deus, e Deus enxugará dos seus olhos toda lágrima,
Não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque as primeiras coisas já passaram. E o que estava sentado no trono disse: eis que faço novas todas as coisas. E disse-me: escreve, porque essas palavras são fiéis e verdadeiras. Disse-me ainda: está cumprido. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. A quem quer que tiver sede, eu de graça te darei de beber da fonte da água da vida. E quem vencer, herdará todas as coisas, e eu serei o seu Deus, e ele será o meu filho. Meu irmão, este é o final das coisas que eu espero. É isto que tem que nos motivar a continuar adorando. Isto que tem que nos motivar a continuar prestando o culto. É isso que tem que continuar nos dando esperança, como foi lido aqui. É Cristo, é o poder de Cristo, é a soberania de Cristo que nos dá esperança. Para finalizar, Apocalipse 22, 20 diz assim: aquele que testifica estas coisas diz: certamente venho em breve. Amém. Vem, Senhor Jesus. E esta é a nossa esperança, é a nossa motivação, é o que nos traz aqui para prestar uma adoração. E que essa adoração, meu irmão, seja como se fosse a última oportunidade que você tivesse. Afinal, a gente não sabe quando vai ser. Mas tem que ser uma entrega total, porque Cristo merece. Amém. Capa a Bíblia aberta aqui, vocês capa vai pregar de novo, só um pouquinho. Ele falou que a gente tem medo do Apocalipse, e a dedicação que foi lida aqui no início vai dizer assim, ó: João, as 7 igrejas da Ásia, graça e paz sejam convosco, da parte daquele que é, que era e que há de vir. Você tem paz? O Apocalipse é para dar graça e paz da parte de Deus para o nosso coração. E a outra coisa tão importante que eu achei que foi dita aqui, da parte de Cristo, que é a fiel testemunha, o primogênito dos mortos, o príncipe dos reis da terra. Ele qualifica de uma maneira tão sublime Jesus, para depois dizer o que ele sente conosco. Aquele que nos ama e em seu sangue nos lavou dos nossos pecados. Eu não sei se você já chegou muito sujo em casa. Eu já cheguei algumas vezes, mas quando a coisa está muito feia mesmo, a mulher fala assim: tira a roupa lá fora. Já falar para você, tira lá fora. E ela só vai usar muitas vezes um desinfetante, ou sei lá, um alvejante, deixar de molho. O que nós tínhamos de sujeira é muito mais do que uma roupa suja. Diz que Ele nos lavou no seu sangue, e Ele nos deu uma capacidade de sermos limpos, como diz o hino, como a neve. O Apocalipse vai dizer que esse Cristo que morreu, Ele está entronizado, e Ele nos fará reis e sacerdotes, e nós reinaremos com Ele para sempre, porque Ele nos lavou de todo pecado. Se você está aqui hoje, você não se sente limpo, se você não tem a graça e a paz da parte de Deus, a sua situação merece preocupação. Mas Ele ainda está te chamando, Ele ainda ama e continuará amando em todo o tempo. A sua justiça ainda não foi derramada, como o Apocalipse diz que ela será, mas aquele que nos limpa nos dá uma paz que excede todo o entendimento, porque a nossa paz vem dele, e é nele, e é por ele que nós vivemos nesse mundo. Então, se você
hoje entende isso, e se você não tem paz no seu coração, hoje é um dia de você se preocupar com isso, e saber e entender aonde você pode ter paz, aonde você tem esperança, e onde você tem a purificação de todo pecado. Nós vamos ficar de pé, nós vamos nesse instante orar. Se você deseja a oração, que é outra coisa muito importante no culto a Deus, que é quando você vem e às vezes num ímpeto espiritual que te move a vir à casa de Deus, com um desejo na alma de receber algo do Senhor. Isso é tão importante, isso é tão necessário, que a gente não venha por vir, que esse ímpeto, que esse desejo esteja naquele que ora, esteja naquele que busca, esteja naquele que anseia. Então, se você veio aqui hoje, você tem uma necessidade na sua alma, que o Senhor possa atender a sua petição, e a bênção de Deus seja sobre a sua vida. Enquanto o grupo estará louvando, nós estaremos orando. Coração
Mateus também. E a família Santos. E a família Santos, no presbitério civil, Cristina Isabela e vamos. Beatriz e Danilo. Então, que Deus abençoe essas famílias, né? E também os pedidos de oração. Eric, libertação. Edilson, libertação. Dacimar, luto. Isso? É porque tem um /2 ali, eu fiquei. Só um mesmo, né? E nós vamos orar também. Está aqui o Moleiro, trazendo revelo conosco. Vamos continuar em oração, que Deus possa abençoar nosso irmão, né, em nome de Jesus. Então vamos todos agora de joelhos orarmos, pedir pela nossa semana, que Deus também nos abençoe. Vamos louvar ao Senhor com o hino 20 do nosso brado, Maravilhas Divinas. Deus amor, imensa bondade.
iniciar nossos avisos aqui, convidando o Bruno, do Ministério Jovem, que estará dando os recados. Paz do Senhor, pessoal. Nós vamos soltar um vídeo primeiro antes do recado. Pedir para as meninas soltarem, por favor. Então é isso mesmo, a partir de agora está aberta oficialmente as inscrições para o R26. E algumas informações para vocês que a gente vai soltar. Daqui a pouco esse vídeo vai estar disponível para vocês divulgarem também. As informações também vou mandar para vocês lá no grupo da igreja e também vai estar no Instagram. Mas assim, o valor da inscrição do R26 ficou no mesmo valor do retiro desse ano. Então, as inscrições ficaram no valor de R$330. Para quem pagar até o dia 31/12, valor de R$330. A partir do dia 1º de janeiro, o valor sofre um ajuste aí para R$350. Então, a partir de 12 anos, paga um valor integral, né, de R$330. E de 8 a 11 anos, paga o meia, que é R$165. Essas informações são até dezembro, né? E a partir de janeiro, o valor fica R$350 a inteira e R$175 a meia. Então, a gente está abrindo agora, a partir de junho agora, até janeiro, que é quando a gente vai encerrar os parcelamentos, né? Então, ficam aí cerca de 8 pagamentos. Então, 8 meses aí que dá para parcelar. Então, irmão, não deixe para a última hora. Já a Jeane vai estar disponível ali, a Jeane está com as fichas de inscrições. Então, entre em contato com a Jeane, pode mandar mensagem no WhatsApp dela, ou pode estar procurando ela mesmo para estar pegando a ficha de inscrição. Então, quanto mais a gente se programar, mais a gente conseguir se organizar, a gente consegue participar todo mundo, consegue convidar mais pessoas para ir também, divulgar bastante, para que o nosso retiro seja sempre uma bênção como tem sido. E é o que a gente espera, né? Que tanto a nossa igreja, quanto os nossos jovens, os nossos irmãos sejam muito cheios da graça de Deus no nosso retiro, mas também que as outras pessoas conheçam Jesus através do retiro e elas se cheguem junto com a gente para continuar. Então, no ano que vem o retiro será em fevereiro, né? O carnaval será nos dias 14, 15, 16 e 17 de fevereiro. Então essa é a nossa data. E as fichas de inscrições, como eu disse, estão disponíveis com a Jeane também. A gente vai mandar daqui a pouco as informações para vocês. E fiquem com Deus e esperamos vocês a partir de agora nessa contagem regressiva para o nosso R26 também. Fiquem com Deus. Mais alguns avisos. Promoção feijoada do MCA Feroé, já foi. Mas promoção do MCA, né, é 1 por 30 e 2 por 50. Procurar a diaconisa Lohane no final do culto. Então, quer dizer, hoje foi, né, a nossa feijoada, mas ainda tem 15? Lá, tem somente 8, ó, de 15 que tinha, né? Então, assim, ó, quem quiser ali ainda tem que procurar ali a Raquel e Lohane, tá bom? Noite do pijama, dia 21 do MCA também, né? Dia 21 de junho, às 19 horas, inscrição R$25. Pais, então, procurem a diretoria do MCA. Mais algum? Chá evangelístico pelo Ministério de Mulheres, no dia 14/6, no próximo sábado, na casa da diaconisa Silvana, às 16 horas. Haverá um lanche compartilhado. Aqui está sendo dirigido pelo Ministério de Mulheres, mas é para toda a igreja. Mais algum? E a ceia do Senhor, né? Nós pedimos que toda a igreja ore em favor deste dia, né? Da ceia do Senhor no dia 28/6, que é no último sábado desse mês. Somente esse. Então, nós também aqui queremos agradecer a todos os irmãos que estiveram conosco e também aos nossos visitantes, que foram Ninfa, irmão do presbítero Elias, Alisson, convidado da Gabriela, e Antônio, irmão do diácono Ivanil. Que Deus abençoe vocês, que voltem outras vezes para cultuar juntamente conosco ao nosso Deus, e que o Senhor nos abençoe nessa semana, que dê uma semana de paz, de bênção, e não esqueçamos, irmãos, de orarmos uns pelos outros. Vamos ficar em pé e sermos despedidos pela bênção apostólica pelo pastor Silvio. Isso.
vidas. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão do Espírito Santo, seja com todos vós, agora e para sempre.